E aí, caras? Opa, galera, tudo bom? Sim, isso que vocês estão vendo no meu nariz é um piercing. Eu furei faz um tempinho já, na real, eu não queria aparecer no canal com ele, porque eu tenho certeza que vai vir um monte de gente pentelha encher meu saco. Nossa, Renier, que merda é essa no seu nariz? Eu prometo que no próximo vídeo ele já vai estar escondido, porque pra quem não sabe, esse piercing dá pra esconder, e vocês não vão precisar mais se preocupar com isso, ok? É que nesse vídeo eu realmente esqueci de esconder ele. E é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou! Começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. Fazia tempo que eu não começava um vídeo aqui do canal falando isso, né? Eu não sei porquê, deu na telha, tipo, de parar de falar isso, mas aí eu percebi que é legal e a galera gosta, então vou voltar a fazer, tá? Hoje eu e o meu band-aid dos Minions viemos aqui dar um recado pra vocês. Na realidade a gente não veio dar um recado, a gente veio comentar os 9 pôsteres individuais que saíram de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Cara, publicidade de Animais Fantásticos e Onde Habitam, nunca critiquei. Se até o último trailer dos Potterheads estavam reclamando pra caramba que a gente quase não tinha divulgação do filme, agora eu acho que tá todo mundo bem quietinho, de boca fechada. Porque desde o lançamento do último trailer foi só tiro atrás de tiro. Porque a gente sabe que o filme tá cada vez mais perto, né? Falta quase um mês. As vendas de ingresso abrem daqui a pouco, no dia 13 de outubro. Então fica ligado, pesquisa no cinema mais próximo aí da tua cidade. E se prepara porque o dia 17 de novembro tá chegando pra acabar com as nossas vidas. E eu tô muito feliz em saber que esse filme tá perto, cara. Lá em setembro de 2013, quando ele foi anunciado, eu fiquei pensando, meu Deus, ainda falta mais de 3 anos. E agora, tipo, daqui a pouco, tá ligado? Mas enfim, a revista Entertainment Weekly postou hoje com exclusividade 9 pôsteres individuais do filme. E acreditem, com esses 9 pôsteres a gente tem muita informação nova e também muitas teorias a serem formadas na nossa cabeça. Eu admito que não sou um cara assim tão criativo pra teorias, eu realmente olho a coisa e fico pensando, será? E eu vejo a galera fazendo um monte de teoria e eu penso, cara, como é que tu conseguiu pensar nisso? Porque, tipo, eu não consigo. Mas eu preciso comentar com vocês esses pôsteres e vamos lá. No pôster do Newt, olha só que maravilha. A gente tem pouca coisa pra comentar, a gente vê que tem um tronquilho ali perto dele, a gente vê que atrás também tem algumas coisas abertas, eu vou olhar aqui e comentar diretamente. Tem a maleta dele aberta, tem o desenho de um pelúcio ali, algumas informações, tem um pouco de poção ali atrás, porque o Newt também é um cara que prepara poções e etc. Aí tá escrito em cima Newt Scamander, magizoologista, e não tem mais muita coisa pra comentar não, é basicamente isso. Junto com os posters, a Entertainment Weekly também postou, tipo, umas informaçõezinhas sobre os personagens, e nas informações do Newt realmente tá ali confirmado que ele foi um aluno de Hogwarts da Lufa-Lufa e que ele foi expulso por colocar a vida humana em perigo por causa de uma criatura. E isso novamente bate na nossa cabecinha naquele negócio do Newt ter sido expulso, sendo que no livretinho de Animais Fantásticos Onde Habitam tá escrito que ele se formou em Hogwarts, que ele se graduou lá, e eu ainda espero do fundo do meu coração que isso seja explicado no filme, e é basicamente isso que a revista revelou pra gente do Newt, coisa que a gente já sabia, né? O pôster da Tina também não tem muito mistério, só tá escrito ali Porpentina Ghostan Macusa Auror, ou seja, um auror do Macusa, né, do Congresso Mágico dos Estados Unidos. Atrás dela tem aquele objeto que eu já comentei no último vídeo aqui no canal, que é tipo um negócio que mede o nível de exposição dos bruxos no mundo dos não-mads, que são os trouxas lá pra gente, né, no-mad na América. E não tem mais muito segredo não, a gente vê que é o Macusa ali no fundo, a gente vê o cartão de identificação da Tina no próprio Macusa ali atrás, e nas informações sobre ela a gente só sabe que ela era uma auror do Macusa, mas ela foi rebaixada porque, digamos assim, o seu sentimento falou mais alto que a sua razão, ou seja, tipo, provavelmente na hora de agir em alguma coisa, ela pensou e o sentimento dela não deixou ela fazer alguma coisa que ela deveria fazer. Eu, pelo menos, interpreto dessa forma. Já no pôster do Jacob, nós temos Jacob Kowalski, embaixo escrito No-Mad, ou seja, falando pra gente que ele, né, não é bruxo, ele é um trouxa, digamos assim. E atrás dele, prestem atenção que tá escrito Kowalski Bakery. E pra quem não sabe, o sonho da vida do Jacob era abrir uma padaria lá em Animais Fantásticos e Onde Habitam. E essa imagem talvez nos revele que ele conseguiu realizar o sonho de abrir a padaria. Não sei se no final do filme ou alguma coisa assim. E nas informações dele tem exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar. E que a vida dele muda pra sempre a partir do momento que ele conhece o Newt Scamander. No pôster da Serafina a gente vê a Carmen Ejogo, que é a atriz que faz ela. Tá escrito ali presidente do Macusa, que é o Congresso Mágico dos Estados Unidos. Pra quem ainda não tá sabendo, eu venho frisando nisso há muito tempo. Atrás dela a gente vê ali o logo do Macusa na cadeira, a gente vê o Graves um pouco ali no fundo também, e tem uma mensagem de emergência, se vocês prestarem atenção. Tá escrito que o level de exposição mágica foi, tipo, pra outro nível, tá ligado? Provavelmente chegou no nível máximo, que foi quando as criaturas fugiram, e daí os trouxas viram as criaturas, e o mundo mágico ficou exposto. Tem ali também a atividade inexplicável, e enfim, isso provavelmente vai ser a hora que vai explodir o primeiro ponto do filme, né?
tipo, as criaturas fugiram, a Serafina descobriu e aí o negócio começa a complicar de vez. No pôster da Queenie Goldstein, interpretado pela maravilhosa Alison Sudol, vocês veem ali que tá escrito que ela é uma legilimente, ou seja, vocês lembram desse termo lá em Harry Potter, né? Um legilimente é uma pessoa que consegue ler mentes das outras facilmente. No pôster dela também não tem muita coisa pra comentar, a gente vê que ela tá provavelmente no apartamento dela ali, no quarto dela, alguma coisa assim. Tem um manequim com uma roupa, do lado tem alguns livros ali, que provavelmente são livros de legilimência mesmo, pra ela estudar seu poder e tal. Nas informações da Queenie só tá escrito que ela vive com a sua irmã, a Tina, e diferentemente da sua própria irmã, ela não liga pro seu emprego, ela vive a vida dela ali de boa, ela não tem ambição nenhuma, porque ela tem um espírito livre e não liga muito pra sua carreira. No pôster da Mary Lou Barebone, a gente tem umas coisas muito interessantes, ali tá escrito que ela é a líder dos Second Salemers, ou seja, seriam o grupo lá dos segundos Salemers, a gente ainda não sabe como que eles vão traduzir esses Salemers, que é um grupo que tem como propósito destruir os bruxos na América. Eles são descendentes dos Purgantes, pra quem não lembra, lá nos Contos da Magia na América do Norte, que a J.K. Rowling postou esse ano, tinham os Purgantes que caçavam bruxos e etc, e a Mary Lou é uma descendente, por isso que ela fundou essa associação dos novos Salemers, Second Salemers, e é bem interessante que ela tá segurando um cartaz escrito Witches Live Among Us, ou seja, bruxos, bruxas vivem entre nós. Atrás dela tem vários cartazes de Join the Cause, ou seja, né, tipo, entre na nossa causa, apoia a nossa causa, magia na América, nós precisamos de uma segunda Salem. Ali do lado, inclusive, tem um boneco até que parece meio que voodoo, tá ligado? E atrás desse boneco voodoo tem aquele cartaz que eu já comentei no último vídeo também, de uma varinha sendo quebrada, meio que pegando fogo. E, velho, essa mulher vai ser muito cabulosa nesse filme. Sobre as informações dela, a gente descobre umas coisas muito legais. A gente já sabia que o Credence, o personagem do Ezra Miller, que eu já vou comentar aqui, ele é sim um filho adotivo da Mary Lou, mas a gente descobriu agora também que ela tem mais duas filhas adotivas. Então ela tem um filho e duas filhas adotivas. O pessoal no Twitter já tava chutando uns nomes ali, falaram que era a Modesty e a Chastity, eu não sei como é que pronuncia o nome da Chastity, que foram duas personagens que já foram reveladas aí pra gente que iam existir em Animais Fantásticos, e elas meio que sumiram, a gente não descobriu mais nenhuma informação sobre elas, e né, fica no ar aí quem são essas outras duas irmãs do Credence. Ah, e também é importante falar que tá escrito que os 3 filhos dela têm medo da fúria da sua mãe. Aí a gente para pra pensar um pouco, será que tem alguma coisa a ver, tipo, eles terem medo, será que eles são bruxos? Porque já falaram pra gente que a Modesty era uma garotinha que tinha o poder de fazer tal coisa, o Credence é um cara meio isolado, um cara meio perturbado, então muita coisa rolando na cabeça. Falando no próprio, esse é o pôster do Credence, também tá escrito que ele é um Second Salemer, ou seja, ele também faz parte da organização aí da mãe dele, personagem interpretado pelo Ezra Miller, e algumas coisas importantes a serem mencionadas aqui no pôster dele. Além de ter vários pôsteres de Nós Precisamos de uma Segunda Salem colados ali na parede, percebam que ele também tá segurando esses pôsteres, o que talvez leve a gente a crer que foi ele que colou, ou alguma coisa assim, mas se vocês perceberem, lá no fundo tem um cartaz de procurado do Jacob e do Newt, meus amigos. Eu, quando vi pela primeira vez esse pôster, eu fiquei tipo, hã? O que tem a ver o Newt e o Jacob sendo procurados em um cartaz só? Mas se tu vai ler nas informações do pôster do Credence, saca só, a gente descobre que esse pôster é um pôster dos não-médios, ou seja, não é um pôster de bruxo falando, procurados, não. Foram os próprios não-bruxos que colocaram esses pôsteres nas ruas de Nova York, porque o Jacob e o Newt são suspeitos de roubar um banco, meus amigos. Olha só, muita coisa acontecendo em Animais Fantásticos, é por isso que eu digo que esse filme, os animais fugindo da maleta, cara, é só coisa secundária, tá ligado? Tem muita coisa que vai acontecer ainda em primeiro plano. Ainda nas informações do Credence é dito pra gente que o Percival Graves começa a ter um interesse pessoal no Credence. A gente já viu no último trailer que tem cenas dos dois conversando ali e tal, né? Então por algum motivo o Graves se interessa no Credence. A gente ainda não sabe direito, estão fazendo muito suspense em cima do personagem do Ezra Miller. Até pouco tempo atrás a gente não tinha quase nenhuma informação sobre ele e é muito legal especular sobre isso. O pôster do Gnarlak, que mostra que ele é um duende gangster, ou um gangster duende, é interpretado pelo ator Ron Perlman. Na real, eu acho, sendo bem sincero, tá, que o Ron, inicialmente, ele até ia fazer a captura de movimento do Gnarlak, mas atualmente parece que, pelo que eu percebo, realmente colocaram ele inteiro em animação, tá ligado? Então eu acho que o Ron não deu movimento nenhum pra ele, ele realmente só emprestou a voz, porque nas informações tá escrito Gnarlak, voice of Ron Perlman, ou seja, a voz do próprio Ron. Mas enfim, no pôster dele a gente percebe que ele tá lá no seu bar clandestino, a gente percebe muita garrafa de bebida, a gente percebe uns objetos estranhos lá atrás, um tronquilho do Newt tá em cima da mesa, quer dizer, a gente não sabe se é um tronquilho do Newt, mas né, quem é que tem animal fantástico nesse filme? O Newt, então provavelmente é o tronquilho dele, e cartazes de procurado da Tina
Tina e do Newt, meus amigos. Nas informações do Gnarlak tá escrito que os pôsteres é porque eles violaram o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Isso é meio óbvio, mas aí falar que a Tina é extremamente perigosa por causa disso, pra mim soa meio esquisito. E meus amigos, o melhor ficou pro final com esse pôster maravilhoso do Percival Graves, interpretado pelo ator Colin Farrell. Tem um objeto conhecido nosso aí nesse pôster, hein? Sim, o símbolo das Relíquias da Morte em um colar. E isso já nos levou à loucura. Publicidade de Animais Fantásticos e Onde Habitam tá de parabéns, porque, cara, na hora que os posters saíram, Relíquias da Morte foi pros Trending Topics do Twitter. Se não sabe, Trending Topics são os assuntos mais comentados, e Relíquias da Morte foi pros Trends brasileiro, e isso é um sinal de que isso atingiu a grande massa. E isso abre o nosso leque de interpretação pra 1 milhão de coisas. E na nossa cabeça, se antes existia uma teoria de que o Graves era aliado do Grindelwald, que ele tinha alguma coisa a ver com ele, cara, isso parou de ser teoria a partir dessa imagem e a partir das informações do Graves, porque nas próprias informações, tipo, tem um puta texto falando, e esse símbolo das Relíquias da Morte, será que tem alguma coisa a ver com o Gellert Grindelwald, o bruxo das trevas que em meados de 1926 estava procurando as Relíquias da Morte? Meu, se a própria matéria menciona isso, é tipo um negócio pra instigar a gente a pensar, e é óbvio que tem alguma coisa a ver, é impossível ser só teoria. Agora realmente passou a ser comprovado. Pra vocês terem noção, o Grindelwald era tão possesso pelas Relíquias da Morte que ele usou como seu próprio símbolo, sabe? O Victor Krum fala que, vou bater no Xenophil Lovegood, o pai da Luna, porque ele tá usando o símbolo do Grindelwald. Não, cara, não é o símbolo do Grindelwald, é o símbolo das Relíquias da Morte. Então, velho, isso com certeza tem ligação, ainda mais depois do último trailer, a Serafina falando que isso tem a ver com os ataques de Grindelwald, isso pode significar guerra. Novamente o que eu falei no último vídeo, Animais Fantásticos e Onde Habitam não é um filme sobre animais que escaparam da maleta. Isso é uma trilogia, é impossível eles manterem uma trilogia com uma história só. O desfecho dessa história lá no último filme, a gente provavelmente vai ter uma guerra. É muito fato que o Dumbledore vai aparecer, é impossível o Dumbledore não ter espaço nessa trilogia, com menções a Grindelwald, com símbolo das Relíquias da Morte, não tem como ele ficar de fora disso. E é por isso que eu falo que a cada dia que passa a gente tem que ficar mais ansioso por Animais Fantásticos Onde Habitam, e até que no dia 17 de novembro, quando o logo da Warner vier na nossa cara com a trilha sonora de Harry Potter, porque sim, se tu não sabe, foi divulgado a primeira trilha sonora do filme, e ela começa com a trilha de Harry Potter. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Olhada não, né, porque música não se olha, se ouve. E cara, chega logo 17 de novembro, pelo amor de Deus. Enfim, galera, no mais o vídeo vai ficando por aqui. Eu precisava comentar sobre esses negócios com vocês. Publicidade de Animais Fantásticos, que você continue desse jeito, dando tiros e mais tiros atrás da gente. Continua nessa mesma linha de não revelar muita coisa, mas de deixar a gente teorizar em cima, que já tá muito legal. E é isso, galera. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like pra ajudar na divulgação. Ó, o like aqui, ó, do Band-Aid dos Minions. Se essa é a primeira vez que tu assistiu um vídeo aqui do canal e tu gostou do meu conteúdo, se inscreve e não esquece de apertar o sininho, ativar as notificações do canal, que é muito importante nessa nova era do YouTube aí, que tá todo mundo reclamando de bug e tal. E no mais, o vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê num próximo. Valeu e é nóis!